já me falaram: "Não, mas quando você fala de cristianismo e critica o cristianismo, mas Jesus é legal, né, você não precisa, ficar em torno disso e coisa assim, mas vamos falar só de Jesus". Mas assim, Geni, tem diferença entre Jesus e os cristianismos? Então, assim, até nisso que você comentou, né, da importância da gente localizar de onde parte, né? E eu localizo, assim, para mim, esse posicionamento contra-colonial e anticolonial, no sentido de que tem alguns pontos que, para mim, eles não estão em disputa, no sentido de que é algo, para mim, da ordem de do radical mesmo posicionamento que a gente deve ter com algumas questões, né? Então, quando eu falo assim de que se a pessoa se posiciona contra a colonial, contra a colonização, ela tem que entender o que vem junto disso, né? Então, o meu trabalho, e até para fazer uma localização epistemológica e metodológica, né? Ele não é historiográfico, né? Eu tenho um respeito profundo por quem se dedica, né, a fazer essas investigações. E no meu caso, assim, quando eu falo sobre a importância da gente questionar a romantização e a boa visão, né, a boa imagem que se vende de Jesus, não é nesse sentido de disputar uma verdade histórica sobre ele, mas é pensar quais os efeitos desse tipo de narrativa. Tem uma frase da Spivak que é mais ou menos assim, né? O esforço, que no caso ela vai utilizar o termo pós, mas nessa tradição dos estudos pós-coloniais, né? Mas o esforço está na gente entender por que algumas narrativas se tornam hegemônicas em relação a outras, sem buscar, né, qual delas seja a verdadeira. Então, a minha partilha com esse assunto, né, não se propõe a ser a melhor nem a mais importante, muito menos a única desse debate, né? Mas é um pouco esse convite, assim, de pensar o seguinte: por que a colonização continua? Por que ela se atualiza? A meu ver, um dos motivos disso acontecer é que as pessoas atribuem, são ensinadas a atribuir uma essência positiva a esses sistemas e a falha é apenas a prática. Dessa forma, é muito comum que se diga assim, né, que Jesus é relacionado ao bem, à caridade, à salvação, e teriam os maus cristãos que seriam desobedientes dessa que seria a verdadeira essência do cristianismo, né? E quando eu faço assim essa provocação, é no sentido mesmo de pensar que enquanto a gente continuar atribuindo essa essência positiva a sistemas coloniais, a gente vai continuar apostando na sua ressignificação, na sua manutenção, né? Então, a minha pesquisa, assim, ela tem muito esse objetivo, assim, de tentar identificar de que maneira esses efeitos nos impactam, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, desse suposto distanciamento entre a teoria, que seria pura do cristianismo, que seja lá o que seja isso, né? E a prática, a gente está, de certa forma, defendendo a continuidade dessas lógicas. Um exemplo, assim, que eu dou é em relação ao racismo religioso, né? Se Jesus é amor, como as pessoas comentam, né? Gostam de frisar isso. E esse amor leva à salvação, leva aos céus. Há que se abrir esses termos, né? Esse é um convite também que eu faço para pensar as questões de não monogamia. Porque, assim, nunca vai vir com termos ruins ou feios. Vai vir com nome de fidelidade, de respeito, de confiança, de amor, de salvação, de caridade. Então, essa é para mim a grande arapuca, a grande armadilha desses discursos. Eles não, a maioria deles não vai vir com ódio, com a roupagem da raiva, ela vai vir para a salvação, ela vai vir pelo bem, né, o cidadão de bem e todo esse vocabulário moral, né? Então, quando eu faço esse convite assim para as pessoas de questionar essa romantização da figura de Jesus,
é no sentido de que pensar a saúde, do ponto de vista contracolonial, não é a partir do bem e do mal. Porque quando eu faço assim essa crítica à moral cristã, muitas vezes as pessoas acham que a moral é o mal, né? E que é só a parte negativa, né, desse binário. E é em nome do bem, em nome do amor, em nome da família. A gente está vendo agora que na campanha do Bolsonaro, mas em todos os governos de direita foi assim, a base da campanha é Deus, pátria e família, né? Vai vir em nome disso tudo, né? Então, para mim, um sistema que diz que só existe um Deus verdadeiro e todos os outros são falsos, ele pode dizer que isso é amor, e eu posso até concordar que seja, mas é amor de que jeito, né? Então, é algo que eu sei que é um ponto sensível, porque às vezes até me sinto um pouco solitária nesse debate, sabe? Porque parece que o próprio questionamento, as raízes dessa lógica é tido como uma ofensa, como uma blasfêmia, se a gente quiser usar, né? o termo ali desse léxico, né? Então, pensar nessas bases é algo que às vezes é um pouco desafiador, né? Acho que para todo mundo, de alguma forma, mas dá um vento fresco no rosto que eu acho, assim, impagável.